nós nos consideramos animais racionais. É porque basicamente é essa a diferença que nós falaríamos entre nós animais e os outros animais, né? É a capacidade de racionalizar. Ok, chegamos nesse ponto que é o ponto comum, mas nem se a gente fosse investigar. E aqui a gente já pode investigar a partir das coisas que a gente vem trazendo. Ok, racionalidade. O ser humano é um animal racional. Bom, o que é racionalidade? A gente precisaria definir, para entender isto que diferencia os humanos dos outros animais, essa tal racionalidade. Num primeiro momento, investigando, a primeira resposta que vem me ocorreu assim: a racionalidade é a nossa capacidade de fazer escolhas. Você pensa assim, para que serve o cognitivo? Para fazer escolhas. Mas aí eu estava observando os meus cachorros, por exemplo, e eles fazem as escolhas deles. Eles têm as escolhas que eles querem fazer alguma coisa aqui, outra coisa ali. Eles às vezes estão com preguiça, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Ou seja, há um processo cognitivo correndo ali, porque eles têm as escolhas próprias dele. Então, racionalidade, o que me ocorreu depois é que racionalidade não é a nossa capacidade de fazer escolhas, porque isso todos os animais fazem. Então, isso que definiria a racionalidade, o que nos colocaria num lugar diferente dos outros animais, não é a capacidade de fazer escolhas. E não é o fato de ter um processo cognitivo, porque um processo cognitivo capaz de fazer escolha também estão nos outros animais. Aí o que me veio como conclusão disso? O que nos torna animais racionais, diferente dos outros, é a nossa capacidade de fazer escolhas conscientes. Então não é qualquer escolha, né? O humano, ele é humano porque pode fazer escolhas conscientes. Bem, e o que é consciência? Consciência é a nossa capacidade de agir criativamente, se reconhecendo a força capaz de criar. Porque, do contrário, o que seria consciência para a gente? Se o próprio processo de fazer escolhas não é o que define essa racionalidade que nos difere dos outros animais, mas é uma racionalidade capaz de reconhecer em si uma capacidade de estar, atento à própria escolha, e que a própria escolha esteja em alinhamento com um fluxo criativo. O que nos torna humanos é a capacidade de fazer escolhas, o conscientes é escolhas que estejam em alinhamento com o fluxo, com o movimento próprio da vida e que tende sempre ao relaxamento. É isso que nos torna humano. Porque nós poderíamos dividir os processos humanos em 3 processos básicos. Nós temos um processo, vejam se vocês concordam com esses aspectos. Um aspecto mental, um aspecto físico e um aspecto que a gente poderia chamar de espiritual, que seria esse alinhamento com o fluxo criativo. Então nós temos esses 3 aspectos vigorando no humano. E esse consciente, um racional capaz de estar consciente de si, na ação, vem dessa faixa espiritual. O que aconteceria então, talvez, nos outros animais? Essas 3 instâncias estão unificadas e não estão separadas, então não há uma possibilidade de se reconhecer o próprio fluxo. Então, por exemplo, a parte física, que é responsável pelo instinto, ela está vigorando junto com todos. Então não há uma capacidade de você, diante do instinto, observar se o instinto vem a partir dos processos mentais, bloqueios mentais, ou se é uma resposta imediata a uma dinâmica da vida e que precisaria do comando, assim, faça isso, porque isso é o que precisa ser feito. É como se vigorasse somente neles essas 2 instâncias fundidas, a mental e a física, que no humano, vamos colocar assim, sem um desenvolvimento espiritual, é por isso que a gente chama de desenvolvimento espiritual, que seria assim, você reconhecer essa terceira instância que precisaria vigorar como comando das outras 2. Do contrário, as outras 2 nos colocariam na mesma categoria de todos os outros animais, que tem um senso cognitivo, ou seja, tem um processo mental, mas não é um processo mental capaz de reconhecer a própria presença como uma consciência criativa. E se consciência criativa é em alinhamento com o fluxo criativo da vida. Veja que interessante, a nossa capacidade de ser humanos é justamente a realização de que somos pura consciência criativa. E essa pura consciência criativa, se ela não vigorar no aspecto espiritual dessas 3 possibilidades do humano, ela vai vigorar no aspecto mental. E aí o aspecto mental vai querer controlar essa criação. E aí não há consciência no controle, só há consciência criativa fora
da necessidade de controle. E é aqui que a gente lança esse olhar do sistema nervoso, que a gente vem trabalhando muito nesse ano todo. Porque não há uma capacidade de abandonar o controle para se reconhecer consciência criativa, ou seja, o aspecto que nos diferenciaria dos outros animais, para ser humano completamente, criativamente, abandonando o controle sem um sistema nervoso fortalecido. Justamente a nossa capacidade de nos reconhecer humanos é definida pela fortaleza do sistema nervoso. E o sistema nervoso no humano é governado pelo quinto chakra, capacidade de expressar aquilo que é. Então, o humano só é humano quando expressa aquilo que é, sendo e se reconhecendo uma consciência criativa. Então, a nossa fortaleza do sistema nervoso prepara um ambiente onde as polaridades estão equilibradas. E por isso que o 5 vem depois do 4, da mente neutra. Porque é nesse equilíbrio de polaridades, e aí o equilíbrio das polaridades não implica uma não ação na vida. Porque é justamente pelas polaridades que nós agimos na vida. Por isso que a soma 2 e 3 forma 5 também, corpo físico. Porque é necessário ação na vida, mas uma ação equilibrada, uma ação que se reconhece criativa, em consciência. Então, é um processo de consciência, de reconhecimento consciente de que é fluxo de vida criativo e pode agir a partir da polaridade, ou seja, requisita as polaridades, requisita o processo mental, por isso que o mental não é excluído, para ação. Fortalecimento do sistema nervoso é que define a nossa capacidade de nos reconhecer humanos.